Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso Tricolor de Aço para vocês. Reforço de peso para a final. Fortaleza tenta a liberação de Kevin Andrade para jogar as finais da Copa do Nordeste. E mais, Moisés questionado após a atuação decepcionante no segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense, que, por sinal, reservas dão conta do recado. Análise da imprensa, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papel o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Ontem à noite, o Fortaleza venceu o Atlético Paranaense no estádio Presidente Vargas por 1-0, gol de Benjamin Kusevich, o zagueiro chileno, e olha... Naquela reta final de segundo tempo, o Fortaleza desperdiçou chances inacreditáveis que poderiam ter dado um placar um pouco maior e um pouco mais de conforto no resultado da partida do nosso Leão. O Atlético Paranaense nem conseguiu fazer essa ameaça toda. O João Ricardo só fez uma única defesaça, um único milagre, e o Fortaleza não conseguiu aproveitar ali o seu poderio ofensivo no final do segundo tempo para ampliar o marcador. 1-0, vitória importante. O Leão segue invicto na Série A do Campeonato Brasileiro e conquista finalmente a sua segunda vitória. A primeira vitória e última no Brasileirão foi logo na estreia contra o São Paulo, jogando fora de casa no Morumbi, ou seja, em abril. Tem tempo já dessa vitória, né? Então, mais de um mês depois, Fortaleza volta a vencer no Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, o Leão só volta a campo depois de amanhã, quarta-feira, jogo de ida da final da Copa do Nordeste contra o CRB. E o Castelão promete estar lotado, meu povo. Se você não fez o check-in ainda, se você não comprou seu ingresso ainda, cuida, porque quarta-feira todos os caminhos nos levam à Arena Castelão. Antes da gente falar sobre essas questões, ainda um pouco mais sobre o jogo de ontem, deixa eu trazer uma informação aqui muito importante, porque o Fortaleza tenta a liberação do Kevin Andrade para que o jogador possa disputar as finais da Copa do Nordeste. Fortaleza tenta adiar a apresentação de Kevin à Venezuela por conta da final da Copa do Nordeste. Na pré-lista da seleção da Venezuela para a disputa da Copa América, que começa em 2 semanas, o meio-atacante Kevin Andrade precisa se apresentar a Vinotinto na sexta-feira, dia 7, para treinos nos Estados Unidos. A diretoria do Fortaleza, no entanto, tentou uma liberação mais tardia do atleta, visando a final da Copa do Nordeste. A informação é do repórter Lucas Catribe, da TV Verdes Mares. A disputa do título do Nordestão será feita em 2 partidas. A primeira, quarta-feira, depois de amanhã no Castelão, quando o Leão terá o Kevin à disposição para o jogo. A segunda e decisiva, porém, está agendada para domingo, dia 9, e nesse caso, o técnico Juan Pablo Vojvoda já não teria a joia da camisa 77 entre as opções. Com o intuito de ter Kevin para as 2 partidas, entendendo que ele pode ser importante para a conquista do título, há conversas entre Fortaleza e a seleção venezuelana para que a viagem do jovem atleta seja adiada em 2 dias. A perspectiva, no entanto, não é positiva. A Venezuela está na Copa América no dia 22 de junho contra o Equador, o que faz com que a Vinotinto tenha exatamente 2 semanas de preparação, tendo ainda a responsabilidade de cortar alguns atletas dos 30 selecionados na pré-lista. Com esse período curto para trabalhar, provavelmente a comissão técnica da Venezuela, não abrirá mão de ter Kevin treinando desde o começo. A decisão será tomada ao longo da semana. Então, a perspectiva é ruim. O Fortaleza não quer atrapalhar o Kevin, torce muito para que ele seja convocado, mas entende também que o jogador é uma peça importante para a final da Copa do Nordeste. Eu quero a tua opinião. É importante o Fortaleza lutar até o fim para garantir a presença do Kevin para o jogo da volta, temendo que ele possa não ser convocado, ou é melhor levar em consideração que ele pode ser importante só na primeira partida e liberá-lo para se apresentar na sexta-feira à seleção venezuelana, e aí no segundo jogo a gente não tê-lo à disposição? Comenta a tua opinião aqui abaixo, tá? Bom, vamos falar um pouco mais sobre o jogo de ontem. Fortaleza superou o Atlético Paranaense no PV e venceu a primeira partida em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente traz a tabela. O gol do Tricolor de Aço foi marcado por Kusevich aos 47 do primeiro tempo, levando o time à sua primeira vitória em casa nesta Série A. O jogo foi muito importante para o Fortaleza,
ter uma sequência de 3 jogos seguidos vencendo. Fazia 4 meses que o Leão não emplacava uma sequência de 3 vitórias seguidas. Então, foi uma semana muito positiva, muito especial, e a gente estava merecendo, sim, uma boa atuação. Inclusive, quero destacar que os reservas do Leão conseguiram dar conta de um time praticamente todo titular do Atlético Paranaense, que vem aí de derrotas, de alguns probleminhas também na Sul-Americana, perdeu até a primeira posição e está indo para os playoffs. Alguns destaques de ontem: Kusevich marcou seu segundo gol com a camisa do Fortaleza, cobrança de escanteio do Machuca, e ele se antecipou ao Bento e ao zagueiro e cabeceou bem, a bola subiu, metade do estádio achou que a bola tinha ido para fora, mas ela caiu dentro do gol, e esse gol deu a vitória ao Fortaleza. Foi muito seguro na zaga, fez uma boa partida o Kusevich, que na minha humilde opinião é zagueiro titularíssimo, indispensável na zaga do Tricolor. O Vojvoda que se vire para encaixar os outros, Brits, Tite. O Cardano também fez uma partida razoável ontem, não comprometeu, achei que foi uma boa partida. E outro jogador que fez uma partida bacana ontem também foi o Emmanuel Martinez, né? Ele teve um mapa de calor, galera, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que até viralizou nos grupos de WhatsApp. Olha isso aqui é o mapa do Martinez, tá? Ele correu o campo todo, cara. Olha que legal. O Emmanuel Martinez voou ontem, estava em todos os lugares do campo, desarmou, tentou puxar contra-ataque. Ele começou um pouco perdido no jogo, mas quando ele se encontrou, meus amigos, primeira partida dele como titular, se eu estiver enganado, me corrijam aí, tá? Eu acho até que ele já começou uma outra como titular, mas eu acho que foi contra o... Não me recordo agora, não sei se foi contra o Maranhão. Acho que não foi contra o Maranhão, não me recordo agora. Quem começou contra o Maranhão foi o Rosseto. Mas enfim, finalmente mais uma partida de titular do Emmanuel Martinez. E olha, foi muito bem também, tá? Acho que não comprometeu, teve uma boa atuação. E esse mapa de calor aí do Martinez foi bizarro, né? Que ele tem uma sequência e possa evoluir dentro do Fortaleza. Destaque negativo foi o Moisés, né? O Moisés, inclusive saiu a matéria ontem no GE, que eu não tinha prestado atenção lá no estádio. Moisés saiu de campo chorando contra o Atlético Paranaense e é consolado pelos jogadores. O Leão venceu o jogo por 1-0, mas o Moisés, que entrou aos 32 do segundo tempo, teve 2 chances claríssimas. Na primeira, parou na defesa de Bento e mandou para fora na segunda. Ao fim do duelo, ele saiu insatisfeito com a performance, chorou e foi consolado pelos colegas. E isso gerou um misto, né, de opiniões da torcida, porque ele teve uma grande atuação contra o Sport, uma mais ou menos contra o Trinidense, e aí ontem ele realmente não foi bem, entrou no segundo tempo, teve 2 chances para marcar golaços e não conseguiu fazer o mínimo, né? Então criou-se meio que uma pressão no Moisés, né? A torcida começou a questionar essa atuação do Moisés. Eu vi muita gente falando assim: o Moisés voltou ao normal, já não tá mais jogando bola. Tudo isso para aquele recorte da goleada sobre o Sport, né? Então, assim, é complicado. De fato, o Moisés ontem não fez uma boa partida. Outro que, na minha opinião, também não foi tão bem assim foi o Pedro Augusto. Quase compromete o resultado. Saiu, né? Foi substituído no segundo tempo. Enfim, quero a tua opinião. Comente aqui os destaques positivos e os negativos do jogo de ontem. A imprensa fez uma análise da vitória do Leão. Primeira vitória em casa é fundamental para a caminhada do Leão na Série A. O resultado é muito importante para a caminhada do Leão, já que as boas campanhas em Série A de pontos corridos são construídas com a força do mando. Eram 3 empates em 1-1 seguidos contra Cruzeiro, Bragantino e Botafogo, que deixavam o Leão no meio da tabela. A vitória com o time misto, o Vojvoda mesclou pensando na final da Copa do Nordeste, dará tranquilidade para a sequência dos jogos em casa. Historicamente, o Leão é forte dentro da torcida e o elenco entrará em campo com mais tranquilidade, tirando o peso. São 10 pontos e eram 4 empates em 5 jogos na competição. O Fortaleza tem potencial, além da 10ª colocação, muito pelos empates seguidos que tinha. E sobre as escolhas de Vojvoda, foram compreensíveis pelos 2 jogos da final da Copa do Nordeste, que terá em sequência nesta semana. Foi um risco com a equipe que era líder antes da rodada começar, mas toda decisão no futebol é arriscada. Considero acertada a decisão do Vojvoda. O jogo não foi dos melhores, mas tivemos uma boa atuação. Tinga, Kusevich, Hércules e Breno Lopes foram os melhores da equipe mista. Eles ganharam uma chance e foram muito bem. O destaque negativo, de fato, foi o Moisés, que perdeu gols inacreditáveis. Eu quero a tua opinião. Concorda com a análise da imprensa? Comenta aqui abaixo. Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido. Curtiu? Deixa o like, se inscreve no canal. A gente se encontra daqui a pouquinho, 15 para meio-dia, sorteio das 8ª de final da Copa Sul-Americana. O link já tá criado. E mais tarde, a nossa live tradicional às 18h15. Valeu, falou e tamo junto!